As relações bilaterais no mundo estão cada vez mais tensas. E a coisa começa a alcançar aqui o nosso entorno, inclusive a América do Sul, inclusive a Argentina. É o seguinte, o Milei nunca escondeu seu posicionamento pró-Israel. Tanto é que um dos primeiros países que ele visitou logo após a sua posse foi Israel. Então, assim, é nítido o posicionamento do Milei pelo povo judeu, pelo povo israelense. Acontece que esse posicionamento não vem agradando o Irã. O Irã, a gente sabe que ele é um financiador do grupo terrorista Hamas que está em guerra com Israel hoje. E o Irã se sentiu incomodado com o posicionamento pró-Israel do Milei e fez ameaças, e ameaças graves. Inclusive, tem risco de novo atentado acontecer na Argentina. Já aconteceu um atentado uma vez na Argentina, há muitos anos atrás, e próximo do aniversário desse atentado, né, da data que marca esse atentado, agora o Irã faz novas ameaças. Vamos pegar a matéria do Pleno News aqui, ó. Irã faz graves ameaças a Javier Milei e à Argentina. O Irã fez graves ameaças contra a Argentina e o presidente Javier Milei em razão de seus posicionamentos em favor de Israel, contrariando e condenando as práticas do regime islâmico. Um porta-voz do governo iraniano publicou um editorial no jornal Tehran Times nesta quarta-feira, declarando que, sem dúvida, Teherã não esquecerá as políticas anti-iranianas de Buenos Aires. E vou além, tá? Teve uma matéria também que foi publicada no Infomoney, que diz o seguinte: o maior atentado na Argentina faz 30 anos e jornal do Irã faz ameaça ao governo do Milei. Essa matéria, como eu disse, foi publicada no Tehran Times, né, o Tehran Times, e fez um editorial criticando o apoio do governo argentino a Israel e diz que ele vai lamentar a sua inimizade com o Irã, né? No editorial, eles escreveram o seguinte: às vésperas do aniversário de 30 anos do maior atentado terrorista da Argentina contra o prédio da Associação Mutual Israelita, um jornal ligado ao governo iraniano fez um editorial com uma ameaça ao governo argentino. Abre aspas. Teherã não esquecerá as políticas anti-iranianas de Buenos Aires. No momento certo e na posição certa, e isso aqui é uma ameaça de atentado, no momento certo e na posição certa, imporá o seu próprio jogo ao inimigo e fará lamentar sua inimizade com o Irã. Foi o trecho da matéria, né, que foi publicada pelo Irã. Lembrando que, cara, se isso acontece, vai ser tenso, literalmente muito tenso. Uma vez que nós sabemos aqui que o Lula tem uma ligação muito grande com o Estado Islâmico, muito grande, inclusive com o próprio Irã. Foi o próprio Lula que articulou muito para que o Irã ingressasse agora no grupo vamos dizer assim, das repúblicas autoritárias, né, que é o do BRICS, né? Então o Lula articulou muito hoje, o Irã faz parte do grupo BRICS, graças à articulação do Lula. Cara, e se estoura um atentado contra a Argentina aqui do nosso lado, a Argentina vai revidar, principalmente se o Trump vencer as eleições, vai ter o apoio do governo norte-americano contra o Irã. E aí tem outro detalhe mais tenso ainda. Mesmo com o Biden agora, se bem que agora ele já está no fim de carreira já, mas o Biden é pró-Israel, né? O governo norte-americano é pró-Israel. Cara, se estoura um atentado como o que aconteceu em Israel aqui na Argentina, a Argentina vai revidar com o Milei. Ela vai dar resposta. E aí, como é que a gente fica? Porque é certo que o Lula não vai estar pró-Israel, vai estar pró-Irã. E Irã vai cobrar o Lula para se posicionar. O Lula e o Milei já estão em atrito, não é de agora. Será que eles já sabem que algo nesse sentido pode acontecer? Por que o Lula foi cutucar o Milei, falando para o Milei, olha só, você tem que me pedir desculpas?
Será que tem alguma coisa já nesse sentido que eles estão sabendo e a gente ainda não tem conhecimento disso? Então, assim, para você que acha que está longe dessas questões, os ucranianos pensavam assim até pouco tempo atrás. Então, assim, cara, vocês não têm noção do quanto essa notícia é impactante e do quanto essa notícia é preocupante para a gente aqui na América do Sul. Imagina a gente ter que entrar em atrito, em guerra aqui com os argentinos apoiando o Irã por causa desse presidente que está aí. Ah, meu amigo, é tenso, tá? Então, assim, eu digo para vocês, hoje, nos dias atuais, a gente vive sempre em posicionamento tenso, né? Vamos lá, vamos falar do Pablo Marçal e o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro se posicionou. Lembra de um vídeo que eu publiquei aqui para vocês? Eu peguei o vídeo do Eduardo Bolsonaro, o vídeo completo, e falei sobre o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, fazendo ali alguns elogios, mas criticando o Marçal, dizendo que ele tem o pé atrás com o Marçal, que ele não apoiaria o Marçal. Pois é, o Pablo Marçal pegou esse trecho dos vídeos, a parte que o Eduardo Bolsonaro falava bem dele, e fez a publicação. E o Eduardo Bolsonaro não gostou nada disso. Então ele veio e se posicionou aqui. Ele fez uma publicação dizendo o seguinte: sobre o meu voto em São Paulo, adianto que votarei no candidato apoiado por Jair Bolsonaro, Ricardo Salles. E aí, o Eduardo Bolsonaro acusa o Pablo Marçal de postagem com recorte malicioso e reafirmando que votará em Ricardo Nunes, candidato apoiado por seu pai. Candidato super de direita, né? Representa muito bem a direita, o Ricardo Nunes, né? E aí, vamos fazer alguns parâmetros aqui. Vocês devem ter percebido que eu sou totalmente contrário ao posicionamento do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro nesse caso aqui, né? Vamos lá. Ricardo Nunes. Cara, em momento algum ele defendeu as pautas, né? Assim, falou do 8 de janeiro, mas escorregando, tá? Mas falou, pelo menos falou. Teve que se posicionar. Falou também do seu alinhamento com o bolsonarismo, porque você é bolsonarista e tal. Ele falou: não sou bolsonarista, não, eu sou nunista. Então, assim, ele quer o apoio do Bolsonaro, mas ele não quer, sabe, se vincular com o Bolsonaro e ter as pautas identitárias do que o bolsonarismo tem. Outra questão, se você me perguntar quem representa mais os princípios que eu defendo, o Ricardo Nunes teve até durante a entrevista aquele problema que eles perguntaram para ele: não, e o caso em que a sua esposa registrou um boletim de ocorrência contra você por ameaças? E ele falou: não, isso nunca aconteceu, o boletim é fraudado. O próprio Tarcísio de Freitas, infelizmente, teve que desmenti-lo porque estava lá no registro da Secretaria de Segurança do Estado. Tem um boletim de ocorrência. Então, assim, o cara é PSDB puro, né? Então, assim, não dá para falar que a representação dele é mais direita do que o Marçal. O Marçal é um cara família, casou aos 16 anos, sempre esteve com a mesma esposa, sempre honrou sua esposa, seus filhos, está sempre acima de tudo. Então, assim, os valores que o Marçal, o valor do crescimento através da meritocracia, o cara saiu de baixo e subiu, então os valores que o Marçal representa, pelo menos para mim, são muito maiores do que o do Ricardo Nunes, né? E o Eduardo Bolsonaro falou que a política tem uma fila, que não é assim chegar e ir entrando, igual o Pablo Marçal quer. Tá, né? Eu tenho uma visão, a minha visão clara é de que o Marçal me incomoda o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro e o entorno do Bolsonaro. Eles até têm pautas identitárias e queriam apoiar o Marçal. O problema é que eles não conseguem controlar o Marçal. O Ricardo Nunes, naquela vai que não vai, ele precisa do voto bolsonarista, ele precisa do apoio do Bolsonaro ali. Já o Marçal, a gente sabe que no futuro o Marçal pretende concorrer à presidência da República, ele já falou isso abertamente, e isso incomoda os Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. Então, assim, críticas do Eduardo Bolsonaro justas, né? Usou um vídeo dele, então ele tem todo o direito de criticar. São críticas justas, mas, né, a gente tem muito ainda o que examinar desse caso. Eu ainda prefiro o Pablo Marçal. Inclusive, o Luiz Bastos fez outra publicação também do Pablo Marçal. O Boulos, ele processou o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal falou e precisa provar, se ele falou, tem que provar,
de que existe um esquema do Boulos, onde ele invade as casas e depois aluga essas casas para famílias de baixa renda, né? Então ele ganha em cima da miséria das pessoas mais pobres. Eu não sei se isso é verdade, tá? Acho que se o Marçal falou, ele tem que provar, né? Só que aí o Marçal fez um vídeo polêmico criticando o Boulos e chamou o Boulos de vagabundo e falou até sobre o Janones, no caso, né? O Pablo Marçal quer a briga com o Janones, ele quer trazer o Janones, que sabe que o Janones tem engajamento e brigando com quem tem muito engajamento nas redes, ele cresce. O Marçal é esperto, escuta só. Opa, tudo bom? Ô Guilherme Boulos, fiquei sabendo que você tá querendo invadir 50 mil da riqueza da minha família por umas verdades que eu falei ao seu respeito. Calma que tem mais, mas eu tô em dúvida aqui. Os 50 mil, você quer que eu faça uma folha de cheque ou eu faço duas? Metadinha pra você e pro Janones, 2 folhas de 25 mil, é isso que você quer? Vagabundo, vai arrumar um trabalho pra você, esse modus operandi de invadir a riqueza dos outros, a casa dos outros, o terreno dos outros. Ninguém cai nessa ladainhazinha sua mais não. Seu comedor de açúcar, preguiçoso, seu playboy, respeita quem construiu riqueza trabalhando, vagabundo. Mas é uma folha ou duas de cheque que eu tenho que fazer? Manda aí. Opa. E aí? Vai dar polêmica, vai ter mais um processo aqui, não tenho dúvidas disso. Mas assim, é nítido que o Pablo Marçal aqui comprou a briga política mesmo. E às vezes eu me pergunto, gente, sinceramente, cara, o que deu na cabeça desse cara como o Pablo Marçal? O cara tem uma riqueza que chega quase na casa do bilhão. O cara não precisava disso. O cara simplesmente, sabe, vai prejudicar a sua vida. Ah, não, Sandro, mas ele tá tendo uma visibilidade gigantesca com esse negócio de política. Ele tá nos jornais o tempo todo, que ele tá ganhando de visibilidade em cima disso. Cara, vocês não têm noção do que a política tem poder de fazer contra uma pessoa. Depois você dá uma estudada sobre o caso do Barão de Mauá, um dos homens mais ricos que já existiu no Brasil. Ele era mais rico do que o Tesouro Nacional. Acabaram com tudo, destruíram a vida dele. O Marçal sabe que isso pode acontecer com ele. Então, assim, eu vou ser sincero com vocês. Eu vi o Nando Moura, o pessoal do Mamãe Falei, eu vi o Eduardo Bolsonaro, todos no mesmo discurso. Ah, o Marçal é traiçoeiro. Cara, pode até ser, mas eu gosto de apostar no que é novo, tá? O resto eu já vi. O Nunes, eu já vi os últimos 4 anos. Será que a população paulista está feliz com isso? E o Boulos? Será que vocês estão felizes com isso? Então eu aposto no novo aí. Eu apostaria em Pablo Marçal. Vamos falar do Joe Biden, pessoal? Pois é, o Joe Biden, desejo melhoras a ele. O Biden está com Covid. Tá? A Casa Branca afirmou que ele está com Covid, mas está com sintomas leves. Quando a divulgação da nota de que ele estava com Covid foi liberada, foi a primeira nota que foi divulgada sobre o estado de saúde do Biden, que foi só uma nota dizendo que ele estava com a Covid, muita gente levantou suspeita de que essa Covid poderia ser fatal para o Biden. Não por questões biológicas, mas por questões políticas. Se é que você me entendem, né? Seria uma queima de arquivo de alguém que está incomodando, geraria também uma comoção nacional depois do atentado contra o Donald Trump. Então, tinha uma linha de raciocínio. Isso é analistas que falaram, tá? Não tem nada a ver. Alguns analistas falaram, ó, esses casos do Covid aí vão progredir e vão tirar a vida do Biden, porque aí vai gerar uma comoção. Tadinho, o Biden morreu, agora precisa de alguém para substituir o grande líder que foi o Biden. Aí entra a Michelle Obama ou a Kamala Harris, né? Michelle Obama, esposa do Barack Obama, um presidente que ganhou pública notoriedade para a esquerda lá nos Estados Unidos, ou a Kamala Harris, que é a vice do Biden. Mas, por outro lado, passaria também uma imagem de fraqueza da esquerda, que escolheu muito mal, escolheu alguém totalmente debilitado. E aí, logo depois dessas especulações que surgiram, Casa Branca fez questão de soltar uma nota dizendo que os sintomas são leves, levíssimos, que não tem
o menor risco de acontecer qualquer coisa aí com Joe Biden, presidente norte-americano. Pega um nariz de palhaço, coloca no nariz, que o que eu vou falar para vocês agora, é daquelas, tá? É daquelas que te deixam revoltado com anti-orgulho de ser brasileiro. Vem comigo, né? Matéria do Metrópolis, da Lilian Tarran. O Arruda e Paulo Octávio, políticos notórios do Distrito Federal, vão se livrar de ações penais e cobrança de 2,8 bilhões de reais. Sabe por quê? Talvez você não saiba, mas existiu uma operação Caixa de Pandora de muitos e muitos anos atrás, nessas ações penais, que investigavam bilhões em corrupção, milhões, né, em corrupção no Distrito Federal, ok? E essa operação Caixa de Pandora ficou parada, até que o Ministério Público agora falou, olha, libera, né, o Arruda e o Paulo Octávio, porque prescreveu. O que é prescreveu? Todo mundo ficou parado tempo demais, ninguém entrou com ação e movimentou as ações contra eles e passou do prazo. O Estado não pode mais condená-los. Ou seja, agora não tem mais o que fazer, passou do prazo, prescreveu, acabou. Então, era 2,8 bilhões que não vão ser cobrados, né? O próprio Ministério Público falou, olha, cancela as ações, prescreveu, não tem mais como o Estado processar os dois no caso de corrupção. E aí esses 2,8 bilhões vão para o saco, tá? 2,8 bilhões vão para o saco, porque o Estado não agiu, não perseguiu os dois e ficou por isso mesmo. Não é o que vai acontecer com o pessoal do 8 de janeiro. Né? Já com relação ao 8 de janeiro, não terão a mesma sorte. Ninguém será prescrito, até porque os processos que lá existem parece que serão processos infinitos, né? Assim, as regras não servem a eles. Eu tenho que dar parabéns à Revista Oeste. Eu vou até colocar uma matéria aqui da Revista Oeste que eu achei muito interessante. Realmente, a Revista Oeste, que tratou do caso da cabeleireira Débora dos Santos, de Santa Maria, né? Cara, é interessante, porque ela tá numa prisão há mais de ano, sem denúncia, agora que a denúncia foi feita por escrever com batom, né? Perdeu o mané, numa prisão de segurança máxima. Dá uma olhada nesse editorial aqui da Revista Oeste, que compensa você perceber. Parabéns pela coragem da Revista Oeste, que é o único meio de comunicação, literalmente, que está falando sobre isso. Paulo, primeiro ponto, se alguém colocar o nome da Débora no Google, o único veículo que está falando do caso desta mulher somos nós. O único veículo no Brasil que está denunciando essa e todas as outras ilegalidades que estão sendo cometidas contra ela e contra quase todos, ou todos, diria, os presos do dia 8 de janeiro, somos nós. Ou seja, não existe no Brasil mídia como a Oeste que se interesse pelo destino de pessoas que estão sofrendo uma série de abusos por parte do Supremo Tribunal Federal. E esta mulher, ela foi transferida a 250 quilômetros de sua família, lembrando que ela é mãe de 2 filhos pequenos, não vai poder ver os filhos, que não vão, dificilmente vão poder visitá-la nessa distância, e vai ser colocada num presídio de segurança máxima, como se fosse uma perigosa terrorista, traficante, homicida de massa, alguém que provocou uma chacina. Não, ela só pichou, nem pichou, ela colocou com batom, escreveu "perdeu o mané" na estátua lá da Praça dos Três Poderes, e por isso ela poderia ser condenada a 17 anos de prisão, sob a acusação de subversão violenta do Estado Democrático de Direito, de ataque violento ao Estado Democrático de Direito. Esse é o Brasil de 2024, onde a gente vive, e ninguém vai falar nada fora a Revista Oeste. Então, só para salientar, primeiramente, orgulho que acho que todos nós temos de trabalhar numa revista que denuncia esses absurdos e esses excessos que um dia deverão prestar conta, né, à justiça, se não no Brasil, à justiça internacional, porque existem tribunais que analisam esses casos de violações de direitos humanos no Brasil, na América Latina e internacionais.
Mas ponto número 2, deverão prestar justiça aos brasileiros, porque não vamos parar de denunciar casos como esses e tomara que o caso da Débora e de todos os outros que estão sofrendo esse tipo de absurdos e abusos terminem logo. Então, Paulo, primeiro... Sabe, isso é uma situação, um caso, um fato, assim como muitos outros, como o do caso Mantovani, que a história vai tratar de mostrar a verdade. Saibam que parte da sociedade, e a grande maioria da sociedade, sabe de toda a verdade. Outra parte é hipócrita e canalha e finge que não está vendo a realidade porque não gosta do espectro político que esse pessoal faz parte. Mas um dia a realidade vai voltar à tona, um dia as coisas vão entrar, sabe, numa esteira, né, num eixo de realidade que vai demonstrar realmente que, sabe, isso não está certo, isso é insano o que está acontecendo e que não temos mais um Estado democrático de direito. Fechou? Pessoal, obrigado por ter acompanhado o primeiro editorial do dia. Ó, meio-dia eu tô voltando. Já sabe o esquema, né? Põe água no feijão. Vou voltar para a gente bater um papo aqui. Vamos trazer o que está acontecendo de mais atual no dia, né? Sobre a política brasileira. Então, esse caso aí que vocês estão vendo de ameaças ao Milei também é muito preocupante. E você vai achar poucos jornais ou poucos editoriais que vão estar trazendo isso da forma adequada. Então, é por isso que a gente faz o nosso papel, embora eu não sou jornalista, né? Sou só um palpiteiro aqui, né? Mas, enfim, a gente precisa estar antenado sobre tudo isso que está acontecendo, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial.